Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Saudade, estou muito de todos, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje, em continuação de onde nós paramos no nosso último encontro, hoje nós vamos falar sobre a crise do Império Romano, certo? É um assunto ótimo de ser discutido. A gente já iniciou na aula passada, a gente já discutiu alguns termos referentes a isso. E hoje eu vou dar uma complementação àquilo que a gente já discutiu, beleza? Então vamos lá. Idade Média. O que é? Gente, a Idade Média, ela é um período classificada por historiadores que vai de 476 depois de Cristo até aproximadamente 1453, ou seja, um período de aproximadamente 1000 anos. Ou seja, a Idade Média compreendeu-se um período de praticamente 1000 anos, certo? Ou seja, pessoal, é muita história. Se de uma década para outra, de uma geração para outra, a gente já sente as diferenças na sociedade, imagine um período de 1000 anos. Muita coisa muda, tá, gente? Então, veja só. A Idade Média, ela ainda vai ser dividida em dois períodos. Nós vamos estudar a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Nesse vídeo, mais especificamente, nós vamos estar, e nos próximos capítulos, nós vamos estar estudando referente à Baixa Idade Média, certo? A Baixa Idade Média, gente, é um termo que os historiadores usam para especificar um certo período na Idade Média, do século V ao século X, tá? É justamente nesse período que a Europa ela vai passar por diversas transformações importantes, né, para aquela época, como por exemplo a desagregação do Império Romano, ou seja, a queda do Império. Nós vamos também ter o surgimento do Império Carolíngio. Nós vamos ter o fortalecimento da Igreja Católica enquanto uma instituição. Nós vamos ter a expansão do cristianismo. Nós vamos ter também o islamismo e a sua expansão. Enfim, gente, nós vamos ter muitos fatores importantes que vão estar surgindo naquela época. Mas a Idade Média, ela não é um fato isolado que está só acontecendo na Europa, tá? Ela está acontecendo no mundo inteiro. Enquanto nós vamos estar aqui estudando um certo período, um certo grupo de pessoas, a Europa, né? Nos outros lugares do mundo, a Idade Média está acontecendo no Brasil, né? Lá com os astecas, com os incas, com os maias, por todos os lugares, tá, gente? Então, veja só. A partir de agora, nós vamos nos aprofundar mais em alguns termos, tá bom? Vem comigo! Então, meus queridos, como já foi mencionado, a Alta Idade Média ela foi um momento de transição. Foi nesse período, por meio das grandes transformações causadas pela desagregação do Império Romano, que se estruturou-se um dos grandes símbolos da Idade Média Ocidental, que foi o feudalismo. Devido à desgregação do Império, a Europa enfrentou um intenso processo de ruralização, tá, gente? Então, para fugir da fome, da peste, da violência, os sobreviventes do fim do Império Romano passaram a reunir-se majoritariamente nas zonas rurais, onde ficavam grandes propriedades de antigos patrícios. Lá eles tinham proteção e comida, mas eles eram obrigados a pagar por isso, com trabalho. Com o tempo, gente, esses lugares foram chamados de feudos. Mas não vai ser o nosso foco agora, vai ser o foco da nossa do nosso próximo capítulo, tá? O feudalismo. Então, gente, a Idade Média e todas as suas transformações observadas na Europa nesse período foram consequências da desagregação do Império Romano. Com o fim do Império Romano, gente, foi o resultado final de uma crise que se arrastou por séculos, pelo menos desde o século III.
que foi a partir daí que o sistema que sustentava o Império Romano, ele começou a colapsar por uma série de fatores. Primeiramente, há de considerar, por exemplo, o sistema escravista, que nós vamos falar posteriormente, que era o que afiançava a economia de Roma, tá? E a partir do século III, esse sistema entra em crise, pela questão do fim das guerras da conquista e do império, tá, gente? Então, recapitulando mais uma vez, Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV, como a gente já debateu nas nossas aulas. O início foi marcado pela a queda do Império Romano do Ocidente e pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, tá, gente? Então, olha só, quando se fala em Idade Média, existe um conceito errôneo que foi usado por muito tempo por diversos pesquisadores e até historiadores que a consideravam como Idade das Trevas. Então, nós vamos começar esse tópico agora desmistificando isso. Idade Média, Idade das Trevas ou formação do mundo ocidental? Vejam bem, os humanistas do século XV ao século XVI chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação à produção da Antiguidade Clássica, tá, pessoal? Mas por que esse termo tem sido criticado e ele está praticamente em desuso? Quando se fala em Idade Média, não se fala mais em Idade das Trevas, tá? Durante um certo tempo, alguns historiadores, eles se referiram a esse momento, falaram que era a Idade das Trevas, por se tratar de um período em que para ele foi um período marcado por extrema pobreza, intolerância religiosa, obscurantismo, e na concepção desses historiadores não havia grandes produções literárias, filosóficas ou científicas nesse período, tá? Até posteriormente a historiografia mais moderna, os adeptos de novas ideias desmistificaram isso aí e falaram que houve sim um avanço na filosofia, na ciência e em outros campos de pesquisa. Não foi grande coisa, né? Até porque tinha a Igreja Católica, que era a instituição que ponderava esses assuntos, era quem dominava, né, a intelectualidade da época. Mas, por conta disso, nem por isso a produção artística, literária, deixou de existir. Sim, lógico que foi uma produção mais controlada, mais vigiada pela igreja, mas ela aconteceu sim, tá bom? Então, quando eu falo em Idade Média, eu não posso me referir hoje, atualmente, com os conceitos que nós já temos como Idade das Trevas. Mas eu posso atribuir como que? Como formação do mundo ocidental. Isso mesmo, o mundo em que nós vivemos. Como foi que se formou o Ocidente? Olha, gente, eu falei para vocês que enquanto acontecia a Idade Média, outros fatores em lugares diferentes estavam acontecendo, tá? Então, por exemplo, quando estava acontecendo aqueles movimentos de feudalismo, né, e tantas outras coisas, por diversas partes do mundo, né, estava acontecendo outras coisas também. E a Idade Média não é um fato isolado, tá? Para vocês compreenderem. Então, veja bem, ao longo desses 1000 anos de história, foram formadas, gente, várias das atuais nações que existem na Europa. Muitas línguas das que são faladas hoje também surgiram na Idade Média. Nesse período também é importante lembrar que a Igreja Católica ela se tornou uma das instituições mais poderosas. Ela se consolidou, tá? E além disso, foi no final também da Idade Média que o capitalismo, que é o sistema econômico adotado, né, na maioria dos países atuais, foi aí que ele começou a se fortalecer, no final da Idade Média.
Então, gente, Idade Média não é Idade das Trevas. Idade Média nós podemos entender como o início da formação do mundo ocidental. É lá na Europa que está se consolidando os movimentos, que está se expandindo para as outras regiões, tá? Não fica só lá na Europa, vai para a Ásia, vem para a América, os idiomas, né, as línguas, os costumes, isso aí vai se disseminando por todos os lugares, tá bom, gente? Olha só, a Idade Média, como eu falei logo no início da nossa aula, ela vai ser dividida em dois períodos. O período medieval foi dividido em duas partes, Alta e Baixa Idade Média. Vamos chamar a nossa atenção aqui para a Baixa Idade Média, tá? Como conceito, foi um período de instabilidade e insegurança generalizada, que se estendeu do século V ao século IX. É marcada pelas invasões bárbaras no território do Império Romano e a consolidação do sistema econômico feudal. Divisão da Idade Média. O que foi que aconteceu nessa baixa e na alta Idade Média? Eu coloquei aí nesse quadro a comparação do que vocês vão ver agora nesse primeiro momento. Alta Idade Média. Nós vamos estudar sobre os reinos germânicos, tá? Que foram um dos grandiosos. O reino cristão dos francos, a igreja e o Sacro Império, o sistema feudal, o Império Bizantino, os árabes e o islamismo. E esses foram os principais acontecimentos que vão marcar a Alta Idade Média. Agora, na Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, vai ter a crise do sistema feudal, as cruzadas, o ressurgimento urbano da Europa, renascimento comercial europeu e formação das monarquias nacionais europeias, e também vai estar se consolidando a cultura medieval. Essa parte da Baixa Idade Média é um período, gente, que nós vamos estudar nos próximos capítulos, tá? Então vamos lá. Tá se falando que a Idade Média ela começa com as invasões dos povos bárbaros no território, no Império Romano, tá? Mas afinal de contas, quem são os povos bárbaros? Vamos lá? Os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que não compartilhavam sua cultura e que não falavam a sua língua, o latim. Eram povos de origem germânica. A maioria dos invasores bárbaros, eles eram de origem germânica e eles não tinham uma comunidade estruturada pelo Estado, tá? Eles viviam em grupos tribais, constituídos pelas famílias e definiam, gente, as decisões importantes com a Assembleia de Guerreiros, que era chefiadas por um rei que às vezes eles indicavam. Os bárbaros, eles eram formados pelos nobres, que detinham as grandes posses territoriais. Também por homens livres, que tinham pequenas propriedades, e também por homens não livres, que eram prisioneiros de guerra que viviam como escravos, certo? Deixa eu relembrar um conceito aqui para vocês. Prisioneiros de guerra. Como se formava isso? A escravidão existia no Império Romano? Sim, tá? Neste período aí que nós estamos estudando, a escravidão, ela acontecia de duas formas, que vocês já estão a par disso. A primeira forma de escravidão ali naquela região do Oriente Médio, que surge nesse período, vai ser por dívida. A pessoa que compra e não tem condição de pagar, ela vai tornar-se escrava da pessoa a quem ela deve. Essa era a primeira forma de escravidão. Já imaginou se isso fosse hoje? O tanto de escravos que ia ter? Então veja só, a segunda forma de escravidão vai ser por guerras. Por exemplo, eu tenho aqui 2 exércitos na minha frente, tá? Exército A, Exército B. E eles estão guerreando aqui entre si. Então, aquele que vence, tá? Tem o poder sobre aquele que perde. Então, aqueles que vão ser capturados vivos dessa batalha, eles vão tornar-se
eles vão tornar-se escravos daquele que ganhou aquela batalha. Acho que deu mais ou menos para você entender, né? Então, a gente observa que tinha escravo entre os romanos e tinha também escravos entre os povos germânicos, pessoal. Então, como era que viviam os povos bárbaros? O que era que faziam esse pessoal? Vamos conhecer mais um pouquinho deles. As características gerais dos povos bárbaros. Praticavam agricultura. Era uma prática comum naquela época, certo? Criavam rebanhos de bois, porcos e carneiros. Ponto para eles, né? Caça e pesca fazia parte da rotina, sim, desse pessoal. Eram povos nômades. O que quer dizer povo nômade? Vamos lá? Eram pessoas que não tinham moradia fixas, tá? Estão lembrados lá daquele termo da pré-história? Comércio através da troca, tá? Eles não conheciam ainda a moeda, o dinheiro, até porque o capitalismo ele só entra no final. Eles se vestiam com roupas feitas de peles. Imagina aí uma pessoa vestida com roupas de pele. Não tinha noção de Estado centralizado. Direito consuetudinário, ou seja, as leis e os costumes deles eram transmitidos oralmente. Eles não tinham essas leis escritas em algum lugar, tá? Animistas, ou seja, eles cultuavam, gente, as forças da natureza, tá? Esse pessoal aí, eles tinham sua própria cultura, suas próprias formas de manifestações religiosas, certo? Vamos prosseguir. Então, quais seriam os fatores que levaram à queda do Império Romano do Ocidente? Gente, foram muitos, tá? O Império Romano ele não vai cair somente por um motivo, mas por vários motivos. A primeira coisa deles que nós vamos listar para vocês é o fim do expansionismo. O que é isso? O Império Romano era um império muito vasto, extenso, tá? A ponto de que o governo da época manter as suas fronteiras protegidas. Mas imagina que quanto maior for um território, mais é difícil de manter as suas fronteiras. E quanto mais o território romano crescia, mais ficava difícil de manter essas fronteiras protegidas, tá? Crise do escravismo. O que é isso? O que será que estava acontecendo? Crise do escravismo, pessoal. Olha, o sistema escravista romano ele era dependente das guerras de conquista de Roma. Era por meio delas que se capturava os prisioneiros, como eu já falei para vocês, que eram enviados como escravos para o território. Então, esses escravos amparavam a economia romana. Mas, com os fins das guerras de conquista, o número deles diminuiu. E então, a economia romana, com certeza, entrou em colapso, tá? Então, vamos lá. A ruralização da economia. O que foi isso? Gente, ruralização da economia. As pessoas começaram a deixar os seus centros urbanos, certo? Para começar a procurar os meios rurais. É interessante você saber que nesse período aí, gente, o Império estava passando por um período de desemprego, isso lá no centro urbano. O desemprego, as pessoas começaram a ficar desagregadas e uma vez que elas ficam desagregadas, elas vão começar a deixarem o campo ali urbano e eles vão para o meio rural. E eles vão se aparar onde no meio rural? Lógico, nas terras daquelas famílias mais abastadas que tinham grandes latifúndios. Foi daí que se formou o feudalismo, tá? Então, veja só, outro ponto positivo aí para nós. Aumento do cristianismo. Gente, é importante falar disso aí? O cristianismo, ele se consolida nesse período aí da história, tá? Ele vai... por exemplo, ele nasce, né, no Império Romano, ele vai começar a se propagar
muitos dos cristãos eles foram perseguidos na época, tá? E nesse período aí, gente, houve uma grande difusão do cristianismo no território. Essa religião, né, ela prega como base Jesus Cristo. É uma região que era dominada pelo Império Romano. Então, o cristianismo, ele tem como princípio o desapego aos bens materiais, o amor ao próximo, e por conta disso, ele conquistou muitos seguidores, tá? Porque entenda que nesse período existiam muitas pessoas pobres, gente, nesse tempo aí. Então veio um Messias que pregava o amor ao próximo, o desapego aos bens materiais. Ele oferecia um colo para as pessoas que precisavam naquele momento. Só que essa ideia não agradou muito na época. A religião oficial do Estado não era, naquele tempo, o cristianismo. Então, mesmo muitos cristãos que foram lá, cristãos que foram perseguidos, outros foram mortos, torturados, mesmo assim com isso, quanto mais acontecia esse movimento de perseguição, de querer acabar com a fé deles, mais esse número de fiéis crescia, tá? Então, apesar de toda essa perseguição, o cristianismo ele não para de crescer. Aí vai ser no ano de 313, um imperador chamado Constantino, que ele concedeu em Roma o direito de liberdade de culto, tá? E o imperador Teodósio, mais à frente, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Estado, tá, gente? Quando ele torna o cristianismo a religião mais oficial daquele período, e com a queda do Império Romano, vai ser uma ponte para levarmos ao que aconteceu de mais importante naquele momento, a consolidação da Igreja Católica, tá, gente? E ela vai ficando cada vez mais forte, mais poderosa, mais organizada e cada vez mais exercendo grande influência social na vida econômica e também na vida política desse período. Tem aí também o que? Instabilidade interna, a divisão do Império Romano, tá? Também foi um fator de grande influência para eles naquele momento. O que foram essas instabilidades internas? Gente, briga política, briga de partidos, tá? Quando o Estado não está unido, ele está fragilizado. Aos olhos de quem olha de fora, por exemplo, não vê uma força uníssona capaz de derrotar uma força externa. Mas quando uma pessoa observa que um determinado Estado não está, não é forte o suficiente, que ele está dividido, né, é um ponto a ser observado, né? A divisão do império naquele momento foi bem interessante. Quando o Teodósio ele divide o império em duas partes, né? Eu vou adiantar um pouquinho aqui o slide para vocês. Deixa eu ver aqui. Isso, aqui. A divisão do Império Romano, tá? Ele dividiu o Império Romano em duas partes. Aí ficou o Império Romano do Ocidente, este daqui, e o Império Romano do Oriente. Cada um com suas capitais diferentes. Aqui você vai ter no Império Romano do Oriente a capital em Constantinopla. Aqui, nesse quadro, vai ser o Império Romano do Ocidente, a capital vai ser em Roma, tá, gente? Quando os bárbaros, por exemplo, eles viram que o grande Império Romano estava dividido ao meio em duas partes, aí sim, gente, dá aquele cheiro de é hora de atacar. Após as invasões bárbaras, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui nesse gráfico para vocês entenderem. A partir do século III, os germanos, ou seja, os bárbaros, eles começaram a ultrapassar os limites dos rios. E no século V, as invasões tornaram-se cada vez mais violentas, tá? Antes, essas invasões deles, gente, eram pacíficas. Só que chegou um ponto em que
eles não tinham mais essa pacificidade, não. Eles estavam atacando mesmo, tá? Por exemplo, a invasão, que antes era classificada como pacífica, ela começou a ficar violenta e era um momento vantajoso para que os bárbaros pudessem concluir o objetivo deles. Qual era o primeiro objetivo? A população germânica ela estava crescendo imensamente, de forma que o espaço geográfico ocupado por eles estava ficando pequeno demais. Segundo, eles queriam achar terras férteis para poder expandir a cultura e eles se sentiram atraídos pelo Império Romano. É aquela coisa, gente. Os povos bárbaros eles estão vivendo um momento de crescimento populacional entre eles, tá? E eles percebem que o espaço que eles ocupam já não é suficiente. Eles olham para o território ao lado, vê um território vasto, terras boas para o cultivo, e eles percebem o mais importante: dentro do império está acontecendo uma série de coisas que eles estão desorganizados, eles estão brigando politicamente, eles não concordam entre si, até o exército já estava querendo dar para trás, porque estava com salário atrasados, tá? Então foi um momento oportuno que os bárbaros acharam para invadir aquele local, tá, gente? Então, após essas invasões desses povos, tá? Que foram eles os visigodos, os vândalos, os ostrogodos, suevos, francos, anglo-saxões e os alamanos, beleza? Foram alguns dos povos que adentraram o território romano. E temos aqui também o momento em que Roma é conquistada, tá, gente? Eu poderia citar esse momento aqui como o último suspiro de Roma, tá? Vai ser o momento em que eles vão fazerem o último esforço para não deixar o território se perder, certo? Então nós vamos ter aí a participação de um cara que foi muito importante para eles naquela época, tá, pessoal? Que foi quando a Roma foi tomada no século V, quando ela foi conquistada pelos grupos invasores germânicos, liderada por um cara chamado Odoacro, que está representado nessa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Eles saquearam a cidade, eles depusaram o Flávio Roma Augusto, que foi o último imperador de Roma, tá? E essa conquista desse Odoacro por Roma, ela significou a quebra da unidade política do Império Romano, do Ocidente, tá, gente? E possibilitou o surgimento de vários reinos germânicos, que com o passar do tempo eles vão ganhar contornos políticos e particulares, que deram início às fronteiras de muitos países europeus da atualidade. Então, gente, nesse momento de instabilidade no lado ocidental, certo? Enquanto o lado ocidental estava passando por instabilidade política, problemas econômicos e, enfim, entre outros, do lado oriental, eles estavam ganhando força, eles estavam se estruturando e eles estavam formando um império mais organizado, mais forte, como eles falavam, que eles chamaram posteriormente de Império Bizantino, tá, gente? Então, gente, recapitulando o que a gente já debateu no início dessa aula, vocês sabem que a Idade Média ela surge do século V ao século XV. Ela vai estar dividida em Alta e Baixa Idade Média. O foco da nossa aula e dos próximos capítulos nossos será sobre a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, tá? Nesse período aconteceram diversas coisas, como a consolidação da Igreja Católica, o surgimento do islamismo, a formação do feudalismo,
e diversas outras coisas que vão fortalecer esse momento histórico. É erroneamente chamada de Idade das Trevas, mas foi um período, uma nomenclatura que foi desconstruída com o surgimento de novas historiografias e novas concepções sobre esse período, tá? Então, o que eu tenho que dizer para vocês, referente a isso, em resumo, né, em linhas gerais, é importante vocês saberem que nesse período o Império Romano ele vai enfrentar uma grave crise econômica, fazendo com que ele perca o seu dinamismo, e também ele vai ficar cada vez mais fraco, o comércio, o desemprego, né, as produções de artesanato vão diminuir cada vez mais, e as pessoas vão ficar desempregadas, passando fome, necessidade, e elas deixam os centros urbanos e vão procurar refúgio nos campos. Eles vão procurar auxílio, proteção, justamente com aqueles senhores feudais, tá? Essa crise, econômica e principalmente política que acontece em Roma, ela vai principalmente favorecer a invasão desse império pelos povos bárbaros, tá? Esse momento de instabilidade favorece a entrada deles no território. É chamado de bárbaros porque os romanos consideravam bárbaro qualquer pessoa que não falasse a sua língua greco-romana e também não tivesse traços culturais semelhantes. Os germanos, eles formaram povos, os germanos, eles formaram novos reinos com as invasões, né, já dentro do território romano, e a partir do século IV, eles vão formar reinos independentes, tá? Entre eles vão ter o grupo dos vândalos, os ostrogordos, os visigodos, os anglo-saxões e os francos. Aí eu quero chamar a sua atenção aqui para os francos, tá? Que foi um dos reinos mais poderosos da Europa Ocidental. Ele foi governado por Carlos Magno e foi um dos mais importantes da história da dinastia carolíngia. Então, já no século VIII, foi coroado imperador pelo Papa Leão III em Roma, tá, gente? Então, gente, em resumo é isso. Para esse primeiro momento, não estamos fechando o assunto. Em conclusão, não, tá? O nosso próximo vídeo vai tratar sobre o Império Romano do Oriente. Nós falamos do Ocidente e agora nós vamos falar do Oriente, mas vai ser no próximo vídeo, no nosso próximo encontro, tá? E nós vamos falar especificamente sobre esse reino que sobreviveu a essa crise política, a essa crise econômica e essa instabilidade. Ao contrário, enquanto o lado ocidental entrava em decadência, o lado oriental estava cada vez mais se fortalecendo, tá? Por isso que eles se consideravam os verdadeiros romanos, tá, gente? E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar um trechinho aqui de um documento de história que passa no canal History, tá? E depois eu vou colocar o link lá no grupo para que vocês possam assistir o documentário inteiro, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Assistam a este vídeo quantas vezes foram necessárias, pause ele e ouça, escreva, faça anotações e qualquer dúvida, chama lá no grupo e escreve que nós vamos estar aptos e pronto para tirar a sua dúvida, tá? Então eu vou encerrar aqui com um trechinho do documentário que vocês vão precisar assistir. Exigiu que abandonássemos a nossa terra. Ariovisto não se deixou intimidar por César. Os suevos viviam na Gália há 17 anos. Mas ainda não se tinham defrontado com o poder militar de Roma. Quando César ameaçou avançar com as suas legiões, o príncipe dos suevos respondeu que tinha chegado à Gália antes dos romanos e que César tinha entrado no seu território.
Os guerreiros suevos eram determinados. Nunca iriam abandonar a sua terra. Perante os guerreiros germânicos ansiosos por combater, César decidiu retirar-se. Por enquanto. Era o seu primeiro confronto com as temíveis tribos do norte. 2000 anos numa turfeira. O penteado invulgar não era uma expressão de vaidade, mas tinha o objetivo de intimidar, tal como Tácito comentou. Eles querem atingir um determinado tamanho com o seu tipo de cabelo e instalar o medo entre os seus inimigos. César referiu que os guerreiros eram bastante bem-sucedidos com esta tática. Os guerreiros deles tinham um aspecto tão terrível que todos aqueles que os viam eram tomados de pânico. As legiões recusaram-se a lutar contrário o visto. Mas César advertiu-as para o perigo representado pelos suevos, não só para a Gália, mas para todo o Império Romano. Mais, disse-lhes que eram a linha avançada de um poderoso povo a que deu o nome de germanos. O golpe de propaganda